acompanhe mais um programa Olhar Feminino aqui na página do portal SB 24 Horas, sempre trazendo um conteúdo para você ficar muito bem informado e participar conosco. Você pode estar mandando a sua pergunta, as suas dúvidas aí ao vivo aqui nos comentários. E já quero agradecer ao pessoal que está nos acompanhando. A Luciene Lima, a Érica Jonas, o nosso diretor Denis Moraes, também o Álvaro Sten Neto e o Marcos Vinícius. Daqui a pouquinho comento quem mais aí está participando aqui conosco. E manda a sua pergunta aí, tá? Participe, fale um oi, fala de onde que você está nos assistindo e fique conosco. Porque hoje o nosso tema é um tema polêmico. Trouxe dois convidados aqui para tirar todas as dúvidas e para esclarecer algumas dúvidas aí que você tenha no dia a dia também em relação a esse tema. Carlinhos Sartori, muito boa noite. Boa noite, né? Quero agradecer a você pelo convite e vamos esclarecer as dúvidas das pessoas aí que têm sobre o conceito tutelar, né? Ainda existe uma polêmica em cima disso, o pessoal não sabe qual é as atribuições de um conselho, mas hoje vamos estar esclarecendo as pessoas aí. Com certeza. E também a Alessandra Queiroz, tudo bem, Alessandra? Tudo bem, boa noite a todos que nos acompanham, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês aí. A gente vê, assim, hoje, eu trouxe esse tema, ele é muito polêmico, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Hoje a gente vê milhares de denúncias, né, sobre violência infantil, né, que são feitas no Brasil. E é uma epidemia terrível, que a gente precisa conscientizar a população, né? As pessoas de que existe o abuso e a violência infantil. Mas, primeiramente, eu queria que vocês explicassem o que é o Conselho Tutelar, qual é a função do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né? São inúmeras atribuições do Conselho, o qual nós temos a determinação de pedir serviços que atendam a necessidade do adolescente em proteção a eles. De vários casos que acontecem, nós temos que direcionar ao serviço da rede o atendimento de acordo com a situação da criança e do adolescente. Entendi. E em relação ao abuso infantil, muitas pessoas confundem o que é realmente o abuso e a violência infantil. Queria que a Alessandra explicasse um pouquinho pra gente. Ela é mais técnica, gente. Sim. Ela é mais técnica. Eu espero conseguir explicar de uma maneira que todos nós consigamos entender. A violência infantil, infelizmente, no Brasil foi preciso criar uma lei para que as pessoas conseguissem tratar crianças e adolescentes como sujeitos, né, de direitos. Porque até então, antes do Estatuto, as crianças e os adolescentes não tinham voz, né? Eles não eram ouvidos e eles eram tratados à maneira que convinha os adultos da casa. Hoje, a gente consegue compreender melhor que esses sujeitos, assim que nascem, eles já têm direitos. Eles precisam ser registrados, são cidadãos de direitos, eles têm o direito de serem ouvidos, têm direitos de ter livre acesso à educação, o direito ao lazer, o direito ao conhecimento, à cultura. E antes dessa lei, né, tão linda, que eu sou apaixonada pelo ECA, infelizmente as crianças não tinham, eram tratadas como adulto, né, mas elas não tinham compreensão do que era a vida, então elas tinham um sofrimento maior. Violência. A gente pode violentar uma criança ou um adolescente de diversas maneiras. De repente, a pessoa nem faz por querer. Né? De repente, ela acredita, quer impor alguma coisa, acreditando que aquele ser já está preparado para aquilo. E, na verdade, ele está violentando, está forçando a criança a fazer alguma coisa que ela não está preparada para fazer. Quando um pai ou uma mãe não dá a ela o acesso de ir para a escola, ela está sendo violentada.
Quando um pai ou uma mãe não dá a ela o direito de decidir com quem ela quer morar, infelizmente, né, Carlinhos? Ela está sendo violentada, porque hoje em dia é muito comum os pais se separarem. Né, porque ela recebe uma violência psicológica, né? Então, toda vez que ela não é ouvida, a violência não é só física, né? As físicas, eu acho que todo mundo consegue interpretar que é uma violência. Por isso que eu trago mais essas que são mais psicológicas, né? Que também são violências. E só completando o que a Alessandra está falando, você imagina que antes de 1990, a gente no ECA, imagine como que não era o abuso dessas crianças, né? E a partir de 1990 foi criado o ECA, né? Junto com o Conselho, e assim mesmo nós temos um número muito grande de violação de direitos e violação também das crianças de vários tipos de formas que a Alessandra acabou de falar também. Sim. Olha só, o pessoal tá nos acompanhando aqui. Todo mundo falando oi, boa noite. Olha, a Luciana Fátima, a Elisângela Rezende, olha, boa noite. Oi, Lê. Adenir Loura, Marcos Selvante, Márcia Oliveira, Alexandra Peracchione também está nos acompanhando, Robson Franco, Ellen Alves, olha, boa noite, Alessandra, e a todos do programa Olhar Feminino. O Robson está parabenizando o programa, a Marisa Parada também, a Alessandra querida, Nadir Nilson Pedrinho, boa noite, Regina Mello, Wildo Azevedo e Domingos Barbosa também está nos acompanhando. Um beijo para todo esse pessoal, todos esses nomes que foram falados na minha lista de transmissão. Todos conhecidos aí. E todos assim que conhecem já o trabalho do Conselho Tutelar, né? Hoje no Conselho, Carlinhos, quantos membros ele tem hoje? Hoje nós temos 5 membros, né? São colegiados, somos 5. Eu, Alessandra, Roberto, Rafaela e o Everaldo, né? Eu sou o novo do pessoal, a Alessandra já é o segundo mandato, o Roberto é o terceiro, a Rafaela é o terceiro e o Everaldo também é o segundo, né? E ele sempre também estava cobrindo, né? Férias, essas coisas, né? E até falar de quantos membros, a gente vem já pedindo mais um conselho de Santa Bárbara. Por quê? Se você pegar a nossa região, cidades pequenas de 5, 10, 15 mil habitantes, é o mesmo colegiado de 5 membros. Então, para você ter uma ideia, que Santa Bárbara hoje tem 200 mil habitantes e nós temos 5 conselheiros. E aí o pessoal fala assim, conselho não trabalha. Nós somos testemunha do que nós fazemos 24 horas por dia, porque nós não trabalhamos 10 horas por dia, nós ficamos no CT 10 horas por dia ou mais, né, Alessandra? E nós temos um grupo depois também que, assim, se eu estou numa ocorrência à noite, os outros 4 estão acompanhando. E muitas vezes os outros 4 conselheiros também acionaram para determinada situação que acontece. E isso nós somos chamados de madrugada, e não tem hora, né, Alessandra? E como que é a demanda hoje? Enorme. É bastante. A demanda é muito grande, a nossa demanda. A gente dá atendimento durante o dia. Agora, nesse período de pandemia, está um atendimento diferenciado, né? Porque a gente tem que cumprir também as normas técnicas que veio para a gente, né? A gente precisa cumprir. Mas, ainda assim, principalmente agora, a gente achou que fosse diminuir, mas não, a demanda está muito grande, porque as crianças, os adolescentes estão sem ir para a escola, estão sem ocupação porque as praças estão fechadas, né? Os lugares de lazer, de cultura estão fechados e a família dentro de casa, infelizmente, não anda bem, né? Então, tem até uma pergunta aqui, olha, o que vocês acham? O confinamento em casa, ele tende a contribuir ao abuso infantil? Infelizmente sim, né, Carlinhos? Porque em relação à violência doméstica e violência da mulher, né, aumentou, no Rio de Janeiro aumentou mais de 50%. O estado de São Paulo também teve um aumento muito grande. E o pessoal às vezes acaba esquecendo da criança. Infelizmente a nossa demanda aumentou, inclusive de denúncias de violência, né? Porque é isso, os pais não estão acostumados. Hoje em dia, eu não quero generalizar de forma alguma, mas hoje em dia, a maioria das famílias, elas
terceirizaram a educação dos seus filhos. A criação, até eu poderia dizer. E nesse momento em que a criança não está ficando até 12 horas na creche, ou até 9 horas numa escola de período integral, essas crianças estão ficando dentro de casa. A maioria dos pais estão em casa porque ou infelizmente perderam o emprego, ou a empresa está respeitando o decreto de parar de trabalhar e ficar todo mundo dentro de casa certinho. E todo mundo dentro de casa, está todo mundo nervoso, está todo mundo eufórico, sem saber o que vai acontecer. Sim, né? E também, né, Alessandra, tem assim, temos um condomínio popular de Santa Bárbara, que lá se encontra praticamente 5.000 pessoas. Sim. E ali tem um número de crianças muito grande, é muito grande. Então essas crianças não têm como ficar confinado em 50 metros quadrados, Os onde tem 4 crianças. são muito pequenos. E onde eles ficam no pátio, fazendo arte, né? E às vezes tem os maiores, que aí tem os abusos, tem vários tipos de abusos que acontecem nesses lugares, que estando dentro da escola não estaria acontecendo. Entendeu? Verdade. Olha só, o Marcos está mandando, a Alice está mandando um beijo para a Alessandra. Beijo, Alice. A Tina está falando boa noite. A Cecília Catarina, olha, boa Cecília. noite. Boa noite, queridos amigos. Parabéns por divulgarem o ECA. Beijo da Cissa. A Cissa é ex-conselheira, trabalhou com a gente. Muitos anos, né? Trabalhou muito tempo no Conselho Tutelar. É bom, né? Porque às vezes troca os membros, mas os que já estavam acabam contribuindo muito, ajudando muito, porque já tem aquela manha, já sabe sobre o trabalho do conselho, né? Porque nada como a prática. E assim, e é legal que ela também está participando. Ela é uma conselheira nata, né? Ela não está dentro do colegiado hoje, mas ela é uma conselheira, né? Sim. E o importante é a divulgação do conselho, ela divulga muito, e esse programa que está sendo feito, o Conselho Tutelar de Santa Bárbara está tendo um espaço muito grande para mostrar o que o conselho realmente faz. Sim. O Fernando Bueno também está desejando boa noite. A Thaís Turci, olha, boa noite a todos, que consigamos compreender ainda mais os direitos dos pequenos a partir desta live. A gente vai entrar em alguns assuntos também daqui a pouquinho, então não sai daí, hein, Thaís? A Elisângela Rezende, eu precisei muito da ajuda do conselho quando minha filha ficou grávida aos 14 anos. E graças a Deus, a Alessandra me ajudou muito. Então, a gente vê vários testemunhos, também, várias pessoas que são muito gratas hoje pela ajuda que o conselho tem, né? Que bom, mas nem sempre é assim. Infelizmente, a gente ainda é visto como bicho-papão por muitas famílias. Mas isso é naquelas onde as violações acontecem pelos próprios familiares. Mas a gente intervém junto às famílias, né? A gente intervém ao Estado, ao município, aos recursos da política pública, pelas famílias. O que a gente quer é as famílias juntas, unidas, né? Porque muitas pessoas têm aquele pensamento assim, o conselho tutelar é o que vai tirar o seu filho. Sim, ele tem esse conceito. Tem esse pensamento equivocado, e não é bem assim, né? Tem pai que ameaça o filho que ele vai chamar o conselho tutelar. Ai, quando eu era criança, minha mãe falava isso para os meus irmãos. Essa semana, assim, isso que você está falando, essa semana eu presenciei uma criança de 5 anos no conselho comigo, com medo de mim, perguntou se eu ia tirar ele da casa dele. Eu falei, por quê? Né? Então você vê, ainda tem esse pensamento. Ainda tem esse pensamento que nós somos da carrocinha, né? Olha, esse pensamento já é há mais de 40 anos. Sabe por quê, Mayra, que eu acho que as famílias tendem a usar dessa lógica? Porque, infelizmente, no abuso sexual, não vamos nem falar de abuso infantil, no abuso até de uma pessoa adulta, é muito comum a vítima achar que tem culpa. Sim. Né? E isso também acontece com a criança ou adolescente que tem direito violado. E aí, quando a gente precisa notificar, precisa fazer visita, a gente faz muita visita diariamente, quando a gente chega na residência para averiguar se de fato a denúncia procede, sabe o que muita mãe e muito pai falam? Tá vendo? Eu não falei que o conselho ia vir aqui? É assim. Você não melhora? Como se a violência que os genitores praticassem era por culpa da criança. E muitas vezes o que acontece? O pai leva
a criança ou adolescente para o conselho chamar a atenção da criança. Isso. Nós temos que chamar a atenção dos pais. Porque o que acontece? As crianças vê o pai e mãe no espelho deles. Então, se ela está errando, são os pais que não estão conseguindo educar ele corretamente. Aí fica mais fácil chamar o conselho. O conselho tem aquele conceito que é bravo, que é isso e aquilo, mas nós defendemos o direito das crianças, do adolescente, e não dos pais. Né? A gente tem muito comentário aqui. Olha, o Robério Bonfim, o Zé Adriano está acompanhando, o Nadir está dando parabéns. Parabéns, minha amiga, muito bem colocado. Rosi Pazin, parabéns pelo trabalho, Alessandra Queiroz. O Lázaro compartilhou, a Bruna Eduardo acompanhando, o Carlos Casagrande, Fernando está parabenizando vocês. Lázaro Manuel, olha, boa noite, pessoal. Um abraço, tia Alessandra, e a todos aí. Um abraço. Cláudia Barbosa também parabenizando, a Bruna Eduardo está me mandando um beijo para a Alessandra. Raul, olha, parabéns. A Alessandra tem muitos fãs. Tem. O Nilson falando ótimo trabalho, isso é muito importante. Claudinha Castão, parabéns pelo trabalho. Denilson Castelletti nos acompanhando. O Nilson Nadia, olha, nossas crianças precisam desse apoio que é fundamental. A criança e o adolescente, o conselho, ele tem um papel muito importante, né? Quando se trata de violência e o abuso infantil, né? Como que vocês conseguem identificar que realmente aquela criança ela foi vítima de violência ou abuso? Quando vocês são acionados para uma ocorrência dessa? Vou falar um pouquinho, depois vou querer o Carlinhos falar um pouquinho também sobre isso. Nós nunca vamos conseguir identificar de fato a veracidade daquele abuso. Infelizmente, isso não compete ao Conselho Tutelar. Nós vamos trabalhar com a denúncia, como se o fato houvesse acontecido. Hoje, no município, existe um protocolo de atendimento. Esse protocolo é seguido por todos os órgãos da assistência do município, que a gente chama de Sistema de Garantia de Direito, que é o CREAS, o CRAS, Saúde Mental, o BS, a Segurança, enfim, todos os órgãos que atendem demandas de criança, de adolescente, sim, de saúde. A gente trata como se tivesse acontecido. Se a gente chegar para nós uma denúncia de abuso sexual, nós vamos fazer visita, a gente vai fazer a ocorrência, a gente vai ouvir as partes e a gente precisa afastar a criança ou adolescente do suposto abusador, sendo verdade ou não. Quem vai conseguir saber se isso é verdade ou não? A polícia. Com os meios que ela tem de fazer as investigações. A gente trabalha na proteção, né, Carlinhos? Exatamente. Quando a gente recebe uma denúncia, nós tiramos a criança do ambiente onde ela pode ter sido abusada, porque muitas vezes são denúncias falsas também, acontece muito, entre briga de marido e mulher, às vezes usa esse argumento para prejudicar um ou outro. Como a Alessandra falou, existe um protocolo em Santa Bárbara, em todos os lugares, que acontece. Em Santa Bárbara, o conselho recebeu uma denúncia de abuso. Nós vamos até o local, tiramos essa criança, é levada ao PS, o pediatra conversa com ela e encaminha para o hospital. O hospital examina a criança. Hospital não, o ginecologista, né? Mudar um pouco, senão vai ficar meio estranho isso aí. E aí o que acontece? Mesmo assim, o médico do hospital ele não dá um laudo para o conselho. Isso é encaminhado para a delegacia, nós fazemos um boletim de ocorrência e a delegacia de polícia, a DDM, geralmente, faz o encaminhamento com a americana, que é o INL, para fazer o laudo técnico, onde aí a polícia que vai investigar. Todos os casos que acontecem, nós não pagamos para saber se é real ou não, nós já encaminhamos para o serviço, para a rede. Aí tem o acompanhamento, porque mesmo a criança não sendo abusada, vamos dizer,
educação, tudo, mas ela é usada de outra forma. Ela é tocada, ela alguns mandam tirar a roupa. É uma infinidade de situações. O que acontece? Mas isso mexe com o psicológico de uma criança de uma forma que isso vai marcar o resto da vida dela, né? E é isso que nós tentamos orientar as pessoas para prestar atenção com quem você deixa seus filhos, onde você deixa, com quem você deixa. Essa coisa de criança dormindo na casa de outras pessoas, tem que tomar esses cuidados, né? Sim. Então, isso mexe com o psicológico da criança, onde quem vai trabalhar depois são os profissionais da rede, que é os psicólogos, que é o pessoal do caso, o CREAS, da saúde mental. Então, é feito um trabalho com a criança. Mas mesmo assim, ela vai carregar isso pela vida dela. É importante complementar o que a Carlinhos falou, porque quando a gente precisa levar lá para o hospital, onde vai ser atendido pelo GO, se tiver alguma coisa, já vai entrar com medicação, né? Sim. Tem uma medicação que tem um nome bem esquisito de falar, que eu nem sei se eu vou conseguir falar. Profaloxia, não sei se eu vou falar certo, porque é um coquetel de remédio que se toma, né, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Então precisa resguardar a saúde da criança primeiro, e aí depois a gente vai para as vias de punição, no caso, para poder fazer o boletim de ocorrência, averiguar, ver para onde essa criança vai ficar protegida, se é com outro familiar em outra residência. E geralmente o abuso infantil ocorre com pai e mãe, né? As estatísticas e a nossa experiência indica que a maioria, sim. Dentro de casa. Dentro de casa. Avós também, tá? Fique bem claro que isso pessoas que a acontece. criança confia e que ela diz para a criança que as outras pessoas não vão acreditar, porque são tudo amigo dela. Ela é um adulto que pertence àquele núcleo e que todo mundo confia. Tem criança que é abusada durante 5, 6, 10 anos e ela não conta. Verdade. Olha só, o Marcos, ele até mandou uma mensagem aqui. Vocês acho que até já responderam, mas gostaria que respondesse. Gostaria de saber se o Conselho Tutelar tem o apoio da Prefeitura e o que poderia ser melhorado. Vocês mencionaram que tem todo um conjunto de trabalho aí do CREAS, né? CREAS, saúde mental. Funciona assim, ó. Não sei que tipo de apoio o Marcos quer dizer, mas assim, ó, a nossa estrutura para funcionamento, ela depende do poder executivo. O conselho tem mais funcionários, tem motorista, tem carro, tem as meninas que estão lá tendo telefone, nos ajudam a fazer os ofícios, tem auxiliar de serviços gerais. Então a gente tem outros funcionários que são funcionários públicos concursados. Temos a casa, que a prefeitura que paga o aluguel, o poder executivo, nessas coisas todas. Nós trabalhamos, como é que eu posso dizer, a nossa gerência de serviços está ligada à Secretaria de Promoção Social. Estamos vinculados lá. Então, os funcionários que trabalham com a gente são funcionários da Secretaria de Promoção Social. Então, nós temos uma boa harmonia, sim. Então, hoje, do jeito que está, é funcional. Funcional. Funcional precisa também. melhorar muita coisa, mas é como tudo, né? Mas como tudo. O que o Marcos está falando ali também, que eu acredito que eu entendi o que ele quis dizer, veja bem, o número de conselheiros em Santa Bárbara já é um número pequeno. Teria que ter no mínimo 2 conselheiros, teria 10 conselheiros, para dar conta de 200 mil habitantes. Como é a falta de conselheiro, existe a falta de profissionais também que dê respaldo para o nosso trabalho. Porque nós temos uma demanda muito grande e nós encaminhamos muitas pessoas para o serviço. Só que o serviço, CRAS, CREAS, também tem uma deficiência de RH. Né? Não adianta a gente cobrir só com a peneira que está tudo perfeito. Não. Mas o que tem hoje funciona e funciona bem, nós somos bem ligados um com o outro, são profissionais extremamente competentes que nos ajudam no que podem. É lógico que o número é insuficiente. Isso. A Thaís Turci, olha só, ela mencionou ótimo este trabalho, eixo de divulgação do conselho, sua competência e acessibilidade, como funciona para acionar o conselho. Daqui a pouquinho a gente também vai estar informando também como que você pode estar fazendo a sua denúncia. Você
sabe de algum abuso infantil, algum abuso, né, de violência, tem como você estar fazendo a denúncia. Não precisa ser somente um familiar ali, pode ser um vizinho, qualquer pessoa pode estar fazendo a denúncia, que tudo será averiguado. Cada um trabalha no seu setor para fazer a sua averiguação. Ressaltando que é uma denúncia anônima, não, ninguém vai saber quem fez, porque tem muitas pessoas que têm medo da denúncia, que vai aparecer nome. Não vai aparecer nome. A Fátima Pontes, olha, parabenizou os conselheiros pelo trabalho que exercem em nosso município, principalmente a Alessandra que acompanha. Olha, você tem muita fé. Isso é perigoso, a gente tem que estar sendo ouvido, a gente tem a responsabilidade grande. Mas é assim, a gente pensa assim, quando a pessoa ela faz um trabalho excelente, de qualidade, ela é reconhecida. Sim. Ela é vista em qualquer lugar, ela é reconhecida. Pelo trabalho que a gente pode, né? Então, ao nosso alcance. Eu quis trazer vocês aqui esse tema para mostrar também o que é o Conselho Tutelar. Porque, como o Denis mesmo menciona em vários outros temas aí, uma andorinha não faz verão. Então, é toda uma equipe, todo um trabalho em conjunto para o bem da sociedade e da criança também, né? Continuando, olha só. Francisco Zúculo está nos acompanhando, Renato Almeida, Gisele Belloni, boa noite. Eu também já precisei muito do Conselho Tutelar. A Alessandra sempre me ajudou com meu filho quando eu precisei. A Kátia Baio também nos acompanha. Vinícius Ferretti, parabéns a Alessandra e a todos. E o Edivaldo Casagrande também está nos assistindo. Bom, acho que a gente vai com um breve intervalinho. Na volta a gente dá continuidade, a gente fala, dá pra gente falar alguns casos, né? Alguns exemplos. Alguns exemplos aí que até, às vezes, a pessoa pode até acabando identificando e fazendo alguma denúncia também. Sim, importante. Então a gente vai com um breve intervalinho. Na volta tem muito mais para você, não sai daí.
parceiros. Se você quiser fazer parte desse time, entre em contato conosco, tá? A gente vai passar para você uma oportunidade espetacular aí para você divulgar a sua marca aqui no portal SB 24 Horas. E, gente, eu tenho um recado para vocês. Eu não, uma pessoa muito especial. Tem um recadinho aí para você que quer se profissionalizar aí, fazer uma faculdade, um curso. Olha só. Olá, tem um convite para você que deseja iniciar a tão sonhada graduação. Faça com mais de 200 mil alunos em todo o Brasil. Inscreva-se gratuitamente na Cruzeiro do Sul Virtual e tenha a chance de ganhar uma bolsa de até 100% com a sua nota do Enem. Aproveite também para agendar uma visita em um dos mais de 1000 polos em todo o Brasil e ver de perto toda a infraestrutura disponível para você. Procure agora o polo mais próximo ou acesse cruzeirodosulvirtual.com.br. cruzeirodosulvirtual.com.br. Cruzeiro do Sul Virtual. Mude sua vida no seu tempo. Olha só, Cruzeiro do Sul Virtual, mude sua vida no seu tempo. E o Cruzeiro do Sul Virtual está com cursos livres também, tá? Então, entre no site cursos.maisconteúdoparavocê.com.br, faça sua inscrição, porque neste momento de incertezas, a única certeza que temos é que o mercado vai exigir cada vez mais pessoas capacitadas. Então, pensando nisso, a Cruzeiro do Sul preparou aí, disponibilizou para você mais de 50 cursos livres. Também você pode entrar em contato no WhatsApp, tá? Confere aí e faça o seu curso livre gratuito. Bom, para aqui os meus internautas aqui que estão nos acompanhando, muita gente está nos acompanhando aqui, mandando recado para a Alessandra. A Valéria Pacheco, olha, beijos, Lê, você é muito profissional, excelente trabalho. Luciana Fátima está parabenizando, a Vanessa Oliveira. Elisângela Rezende menciona, tivemos um trabalho chamado Gotas de Esperança. Íamos em escolas orientar sobre o abuso e todas as escolas a Alessandra teve ocorrência. Ai, que exagero, não foi em todas as escolas. Não, mas nós tivemos algumas ocorrências, sim, mas não foram em todas as escolas. Mas nós tivemos algumas ocorrências em algumas das escolas, sim, de fato, né? Porque a gente contava as historinhas e ludicamente, e algumas crianças se identificavam com aquilo, sim, e sentiam vontade de falar. Em todas as escolas tinha participação mesmo, perguntas e tal. E em algumas, eu acredito que consta dos nossos registros, 5 ou 6 escolas em que a gente teve de fato o relato de que a criança estava sofrendo violência sexual. E o Lázaro, ele pediu, se possível, que vocês passem algumas dicas para como conseguem fazer a identificação, né? Identificar, perceber um abuso da criança. Olha, existem várias formas de você perceber que uma criança pode ter sido abusada, né? Por exemplo, uma das coisas, a criança na escola, ela começa a dar problema na escola em relação ao aprendizado, né? Ela vai ficar sempre isolada, que ela tem medo de chegar perto de pessoas. Outra coisa também, uma criança que chupou chupeta, por exemplo, ou chupou dedo, até 6 anos, por exemplo, ela está com 10 anos, ela foi violentada, ela vai voltar, ela vai regredir para esses meios também. Então são algumas situações que você começa a perceber se a criança sofreu algum abuso, né? Mas tem vários, né, Alessandra? Uma mudança, às vezes, brusca de comportamento. A criança era quietinha, começou a ficar agressiva, um comportamento mais nervoso. Ou a criança era mais agitada, mais brincalhona, e ela começa a ficar mais retraída, tem medo de certas coisas, não quer ir a certos lugares, né, onde ninguém percebe que ali é que está o agressor, mas ela evita, não quer ir, faz escândalo. Então a gente tem que ficar... Uma mudança brusca no comportamento de uma criança, a gente precisa procurar saber alguma coisa que está acontecendo. E quem percebe muito isso, às vezes os pais dentro de casa não percebem. Quem percebe muito isso são as professoras.
muitas situações que a diretora de escola liga para o conselho, está tendo tal situação assim, então parte de muita escola, então elas são, ela tem uma visão diferente de como pode estar acontecendo alguma coisa com a criança. Sim. E aí, ao abordar a criança, começa a conversar, vários casos que eu, em 4 meses de conselho, eu já fui 2 vezes chamado pela diretora e realmente tinha acontecido. Né? E graças a professora diretora que viu isso daí. E o pai não estava percebendo, nem a mãe. A professora, geralmente, ela recebe alguma palestra, ela participa de alguma palestra para ela conseguir identificar esse... O protocolo que foi instaurado no município em 2018, ele foi realizado com a participação da Secretaria de Educação, da Saúde, de todos esses órgãos que atendem crianças. Então, depois dele feito, foi levado para o conhecimento de todos os profissionais, né, para que eles saibam os passo a passo. E a Secretaria de Educação, a gente tem um diálogo com a Secretaria de Educação, a gente percebe que os professores recebem instruções da melhor maneira de fazer. É porque é muito importante, né? Porque, como a gente já mencionou, é um trabalho em conjunto e às vezes... Sim. Sem contar também que a criança fica 10 horas na escola e os pais ficam 2 horas com a criança em casa. É bem isso. Isso é o problema, né, Alessandra? Porque você coloca o filho na creche 7 da manhã, você pega 5 da tarde. Aí dorme, né? Às vezes chega dormindo. Então você, o pai, não tem acesso igual a professora tem. Às vezes, infelizmente, né? Ou felizmente, a professora hoje tem mais acesso, mais conhecimento do seu filho do que os próprios pais. Isso é verdade. Douglas Reis está participando conosco. Vanessa Oliveira, Reis Silva, o Marcos está parabenizando os conselheiros, em especial a Alessandra, que acompanhou o trabalho diariamente. Francisco Zúculo também está nos parabenizando pela explicação. Marcelo Salomão está nos acompanhando. A Bruna Eduarda. Em alguma ocorrência que vocês atenderam, já houve algum tipo de desentendimento que precisa do apoio da PM? Algumas. Quando a gente percebe que o ambiente daquela ocorrência que a gente vai já é um ambiente onde a gente também vai se colocar em risco, a gente pede o apoio, sim, tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar, dependendo das circunstâncias. E a gente, graças a Deus, a gente sempre que precisou, a gente pôde contar. Mas sim, a gente evita, porque a gente também não quer causar uma visita traumática para aquela criança, né? Como o Carlinhos comentou, né, nos bastidores, que muitas vezes uma denúncia fake, né, acaba denegrindo a imagem da pessoa. Não, já aconteceu da gente precisar chamar um apoio da Guarda Municipal na própria sede, porque aquele núcleo familiar que a gente está atendendo, já está atendendo repetidamente, a gente já sente que a gente está em risco e precisa de um apoio ali, da presença, né, de um policial, já para inibir, porque a gente é ameaçado frequentemente, né? Tem uma fila aí para pegar eu. A Guarda Municipal que ajuda, dá muito apoio para a gente. Graças a Deus. O Mário José está nos acompanhando. Boa noite, Mário. A Rose Queiroz. A Valéria Pacheco, boa noite. A Ellen Alves. Nadir está parabenizando aqui também. O pessoal está acompanhando muito bem. E a gente está tirando todas as dúvidas. Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar, que o Carlinhos e a Alessandra está lá afiadíssimo. O conselho nunca foi tão divulgado igual está sendo, né? Então, eu acho que de uns tempos para cá, como a gente mencionou sobre o feminicídio, a violência contra a mulher, aumentou muito. E o abuso infantil também. Tanto é que dia 18 de maio foi, né, o Dia Nacional em relação ao abuso e violência infantil, né, o combate. Então, acho que a divulgação é importantíssima. A gente tinha uma estrutura para celebrar o dia 18, Sim. mas a pandemia atrapalhou tudo, né? Vamos ver se ano que vem a gente consegue para fazer uma conscientização durante uma semana toda. A gente projeta. Mas eu acho assim, como a gente sempre fala, o mês é sempre, todo dia é dia de conscientizar cada pessoa da sociedade. Certo. Deixa eu só dar um lembrete
pessoal, Santa Bárbara tem um conselho tutelar e nunca teve uma página no Facebook, hoje tem. Então lá está sendo colocado alguns vídeos, né? Sim. E informações vamos divulgar um pouco mais também o trabalho e assim a prevenção, porque nós temos que trabalhar com a prevenção. Não precisa trabalhar com a situação, não adianta. Então, essa página foi criada para estar orientando os munícipes de como procurar o conselho tutelar. Sim. O Adenilton está participando conosco. A Nadita, olha, que orgulho da minha amiga. O Marcos, ele já tinha mandado essa pergunta aqui para mim e passou que eu não vi. Desculpe, Marcos. Qual a opinião e o posicionamento de vocês, do conselho, né, tutelar, com relação à maioridade penal? Essa é uma pergunta bem polêmica, né? E assim, Marcos, né? Isso, Marcos. Veja bem, Marcos, eu vou falar até a minha opinião, não vou falar nem até como conselheiro, né? O que acontece? Essa redução da maioridade penal vai de encontro, se você tiver política pública saudável, você pode permanecer do jeito que está hoje. Só que se você abaixar para 12, 14 anos, daqui a 12 anos vamos fazer para 9 anos. Se você não criar política pública, que você crie mecanismo de você proteger menores e adolescentes, dar estrutura para eles, ter uma educação adequada, que infelizmente o nosso Brasil ainda não tem, não precisaria mudar. Tá? É uma situação polêmica para falar, às vezes você pode até discordar de mim disso, mas se nós tivermos, se for os políticos nossos criar política pública, nós não precisamos abaixar, podia manter, porque você abaixar, daí 10 anos você vai abaixar mais ainda, porque nossas crianças hoje não têm uma estrutura adequada de política pública onde insira ela numa educação assim, correta que o ser humano precisa para seguir uma vida decente. Tá vendo? Assumir as palavras do Sartori. É isso que eu não ia falar agora. Marley Mingarelli está nos acompanhando. A Rose Queiroz, olha aqui. Deus possa sempre abençoar e dar sabedoria aos conselheiros. Todo dia é aquela luta, né? Porque sempre tem. Não tem, né? Não. Tem o plantão, que nem eles estão aqui, mas tem o plantão também. É o atendimento no horário, né? No horário administrativo. No horário administrativo, mas tem o plantão também. O plantão funciona da seguinte forma: as ocorrências durante o dia, até 5 horas tem o administrativo que vai passando para os conselheiros das situações que vai acontecendo. Passou das 5 da tarde, são o plantão que funciona. Como que funciona o plantão? Qualquer ocorrência que tiver, que você vê que serve de uma denúncia, Guarda Municipal, Polícia Militar. Ligando para eles, eles acionam o conselho tutelar. Se o conselho puder resolver a distância, tudo bem. Tem muitos casos que se resolve. Você passa orientação para a guarda ou para a PM, está assim, esse se resolve. Aí você dá continuidade no outro dia na ocorrência, que não é necessário você dar no local. Sobretudo nesse tempo de pandemia. Muitas vezes nós somos acionados meia-noite, 2h30 da manhã, e é necessária a presença do conselho. E às vezes, nessa ocorrência, a Alessandra ainda, como ela estava no plantão, ela não foi sozinha. Foi acionado mais conselheiro, motorista. Então, todo o colegiado... Nunca vai sozinho, né? Situações, algumas sim, algumas não. Os plantões, normalmente, são situações de emergência. Porque se é uma situação que dá para resolver durante o dia, então é uma situação assim, um acompanhamento de rotina, ou uma situação que o próprio familiar precisou de uma intervenção para conseguir acessar alguma coisa pública, né? Mas os plantões geralmente dá por ocorrências que estão lá na saúde, né? Ou que o próprio profissional da saúde identificou, porque ele levou para o socorro e ele aciona, ou questão de violência, então já foi acionada a polícia precisa nos acionar para garantir a proteção da criança, porque dos adultos ele está resolvendo. Então, normalmente, tocou plantão, rojão. Falar logo, dificilmente o telefone tocar e não ser nada. E isso é uma coisa pequena. Falar para as pessoas que isso acontece não é de segunda a sexta, tá? É segunda a segunda. A segunda. 24 horas. 24 horas. Coloca o telefone do conselho dele.
Quem quiser estar fazendo a denúncia, alguma denúncia, é sigiloso, pode estar entrando em contato nos 2 telefones fixos, que é da sede do Conselho, né? Do Conselho Tutelar, em horário administrativo. Lá é das 8 às 5 da tarde, sem intervalo para almoço. Sim. Após esse horário, você pode estar discando o Disque 100 ou acionando a guarda, né? 53 ou 90. Então, não tem como você ficar sem conexão aí com o Conselho Tutelar. Isso. Né? Dá para você entrar em contato. A gente não deixa acabar a bateria, a gente não leva o telefone para lugar que não dê área. E assim, em relação à denúncia, quando o pessoal liga nos números que está aparecendo na tela, administrativo pega a denúncia, não precisa citar o nome, o conselheiro vai até o local e vai ver a denúncia. No Disque 100 é um pouco diferente. O Disque 100 vem a situação para a gente, nós temos que responder o Disque 100. Né? Na denúncia, nós respondemos indo no local, a pessoa que denunciou está vendo que o local do conselho está lá resolvendo. Agora, o Disque 100 não, o Disque 100 você já responde. E o legal do Disque 100 é porque entra para a estatística, né? O atendimento, por que atendeu, entendeu? Entendi. Olha só, o Lázaro está parabenizando aqui pelo programa, que ele não era um telespectador, mas agora, em diante, ele já vai acompanhar o SB 24 horas. Muito obrigada pela audiência aí. Valéria Pacheco, excelente trabalho. O Mário está mandando um abraço para o Carlinho. A Claudinha Castão está mandando palmas para a gente. E o Douglas Reis também. Vocês falaram que o Disque 100 ele entra para a estatística, né? Eu dei uma pesquisadinha aqui, olha, num relatório de uma organização que é não governamental, gente. É a World Vision, vocês podem dar uma pesquisada na internet. Hoje ela estima aproximadamente 85 milhões de crianças e adolescentes de 2 a 17 anos que vão entrar para a estatística de violência e abuso infantil dentro de 3 meses. Então, 85 milhões no planeta. Então, em todos os países, dá um total de 85 milhões. Como que é hoje o número de estatística de violência aqui em Santo Maria e região? Você tem alguma... Olha, o que temos aqui de 2019, até ano passado, que foi passado até com o pessoal que está trabalhando em cima disso, abuso sexual foram, no ano passado, 30 abuso sexual e suspeita de abuso 9, né? E isso em relação de abuso. Agora, teve em relação de atendimento do Conselho, até maio tinha sido 104 denúncias, fora as denúncias que são feitas no CT, que não está computado aqui. Aquelas que são feitas presencialmente. Então você vê que ó, o número, como é um número grande de atendimento que o CT faz com 5 conselheiros. E o atendimento é assim, às vezes você faz um atendimento lá na sede, tem atendimento que uma ocorrência no dia ocupa às vezes até os 5 conselheiros durante 8 horas. Sim. Como já aconteceu várias vezes. Tem ocorrência que a gente inicia no período da manhã e vai, se estende do dia até o começo da noite. Esses tempos atrás teve ocorrência na hora do almoço, eu fiquei no CT até as 10h30 da noite. Entendeu? Então esse é o trabalho do Conselho Tutelar de Santa Bárbara. Olha, então para quem não conhecia aí, é trabalhoso, hein, gente? É muito trabalho, tem que ser organizado, tem que ter a responsabilidade, porque vai cuidar de outras vidas, né? Tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de pessoas. E assim, você tem que tomar uma atitude no conselho que você prejudique menos a criança, porque se dependendo das ações que você tomar, em vez de você ajudar, você vai acabar complicando. Até por isso que o colegiado trabalha junto. Porque quando você pega uma ocorrência que você acha que você é tranquilo, você faz, tudo bem. Mas muitas vezes no grupo do conselho nós ficamos ligados 24 horas. Se a Alessandra está no plantão, ela tem uma situação, ela joga no grupo, o que nós vamos fazer? E entendeu? Como que é o psicológico de vocês, o emocional de vocês, ao ver assim que realmente a criança teve um abuso ali? Como que é para vocês? Porque todo mundo é humano. Uhum. Não tem aquele que tem sangue barato. Não tem. É impossível, impossível. Só tem um sentimento. Na hora você tem que ter sangue barato. Depois você chora depois. A gente chora também. Mas assim, no começo, pra gente conseguir, meu esposo está aqui vendo, ele
vai confirmar. No começo, eu fiquei muitas noites sem ele quando eu comecei no primeiro contato. Sim. Né? Porque por mais que a gente saiba o que acontece, uma coisa é você saber, você vê uma estatística, você vê um jornal, lê um documentário, outra coisa é você presenciar a situação, você como mediador daquilo. E ter o bom senso de tomar a melhor decisão, saber o que fazer. Então, é muito importante o colegiado, né? A gente decidir em conjunto as situações difíceis. E a gente precisa, sim, ter um preparo psicológico. Eu acredito que tudo é os 3 pilares, sabe? Você tem que ter um reforço espiritual, né? Eu sou cristã, então a gente tem que ter uma base espiritual legal, a gente tem que ter uma base familiar para nos apoiar quando a gente volta do expediente legal também, e o nosso psicológico tem que também estar legal. E se não está legal, não é feio, não é errado você dizer, olha, eu preciso passar por uma terapia e rapidinho já volto, porque a gente precisa garantir que a gente está fazendo um serviço de qualidade. E o legal do colegiado é assim, quando você tem uma situação complicada, que é quase todos os dias, durante a noite o grupo conversa um com o outro, um dá apoio para o outro, porque não é fácil. Você tem que ter uma estrutura criança muito boa para você suportar tudo isso, porque você mexe com vidas, né, e com vidas indefesas, né. A Fátima Pontes até perguntou, parabéns. Há um tratamento psicológico com as crianças? Então, a gente requisita. Existe no município o CAPS infantil, o Núcleo Infantil Juvenil. Então, a gente requisita que ele seja acompanhado por aquele órgão. Mas cai naquilo que o Carlinhos falou anteriormente. A demanda é muito grande. Santa Bárbara tinha que ter o dobro de tudo. Dentro do possível, tem tudo. Né? Nós temos equipamentos aqui que não tem em outros municípios, então isso a gente não pode deixar de falar também. Mas, para a quantidade de habitantes, a gente está com déficit. Então, assim, a gente requisita e a medida, eles vão priorizando, né, pelo que a gente vê, eles vão priorizando os atendimentos devido à complexidade, à urgência do caso. Mas existe e a gente encaminha. E assim também, como que é o nome dela? A Fátima. A Fátima, então assim, Fátima, nós requisitamos o serviço da psicólogo para criança, adolescente, só que nós acompanhamos também com ofício que deles respondendo para a gente se está sendo atendido e se não está, entendeu? O conselho faz isso, o conselho além de requisitar o serviço, ele procura cobrar e monitorar também. Olha só. A Valéria está, Deus abençoe vocês. A Alessandra é top em tudo que faz, muito profissional. A Luciana Fátima, olha, tem que ter fé, força e coragem. Sim. Realmente. E o Lázaro é o Carlinhos Sartori, que está ao meu lado aqui, está parabenizando você, Carlinhos. Ele mencionou que para um homem deve ser muito difícil. A gente falou, né? Todo mundo é humano, então todo mundo tem sentimento. E muitas vezes, se você vê uma situação ali que ocorreu, dá vontade de pegar a pessoa que fez e... eu sou... Desculpa da palavra, mas eu sou muito bunda mole. Eu começo a chorar, eu acho. E o meu emocional é diferente, então tem que ser... Você tem que ter, assim, força suficiente na hora, porque a criança que foi violentada, ela precisa de pessoas fortes do lado dela. Né? Sim. E isso daí, nesse momento, nós demos uma força do além, né, Alessandra? E dá essa força pra gente. Depois nem tem problema, você pode chorar no banheiro, tudo não é feio. É verdade. A Marisa também mencionou, acredito que a grande diferença nos dias de hoje pelos conselheiros é justamente o acolher, o olhar, a sensibilidade que cuidam dos casos. Realmente, cada caso é cuidado... É porque cada caso é um caso. Os casos não se repetem. Sim. As histórias, para a gente poder fazer estatística, a gente fala aí o que é violência, o que é abuso, o que é frequência escolar, a gente tem lá a galeria de estatística. Mas cada caso é um caso. Às vezes, violência para um é uma coisa, para no outro caso é outra coisa. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado para cada um. Gisele Belloni, olha, eu conheço o trabalho do Conselho Tutelar, dou muito valor a todos os conselheiros.
A Claudete está nos assistindo e a Mara Luciana, olha, parabéns pelo trabalho, Alessandra, prestado à nossa comunidade. Parabenizar a todos, né? Sim, ao coletivo, né? Ao coletivo. Sem estar terminando o programa, eu queria falar uma coisa que é muito importante para os pais. Cuidado com isso aqui, ó. Sim. Celular. Você que tem filha, adolescente ou menino, menina, você dá o telefone para o seu filho, você tem a senha você também. Porque dentro disso daqui acontece muito crime, muita violência, de todas as formas. Em muitos casos que nós deparamos no Conselho Tutelar, tem mães que vai lá, criança, né, adolescente de 12, 14 anos, ela está numa situação de divulgar vídeo na internet para pedófilo, para uma rede que está acontecendo, mas a mãe não está sabendo que a mãe não tem acesso ao celular do seu filho. Então você pode dar, porque hoje essa ferramenta é necessária, mas acompanhe, porque aqui está um perigo. Sim. E hoje quem quiser fazer parte do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ele tem um período aí, né? É feita uma eleição, qualquer pessoa pode estar participando. O ECA, ele diz que precisa ter acima de 21 anos, ser comprovado uma idoneidade moral, residir no município onde ele está pleiteando a eleição há mais de 3 anos. Sim. E ter o ensino médio completo. Certo. Aqui no nosso município foi votado um projeto de lei, mas não foi aprovado, para que o candidato tivesse ensino superior. Mas as leis municipais podem ser alteradas, mas aqui no nosso município não entrou em vigor essa lei. Sim, né? apesar que o colegiado nosso, são todos são formados com grau superior, né? E assim, voltando à eleição ainda também, assim, quando você se inscreve para uma vaga do Conselho Tutelar, você passa por uma prova específica, né, Alessandra? Sim. Você passou na prova, você passa por uma avaliação psicológica e depois você vai para uma eleição. Nós estamos para uma eleição com 14 candidatos, onde foram escolhidos 5. Mas desses 14, todos eles eram aptos a ser conselheiros, porque eles passaram pelas provas, só não tiveram voto suficiente para estar nesse meio. Né? Todos são suplentes, né? Todos são suplentes. Olha, legal. Então você pode estar participando aí e pode estar contribuindo na escolha também de um membro, de um conselheiro, participando da votação, né? Porque hoje qualquer pessoa pode estar votando, né? Qualquer Todos pessoa pode votar. E tem pouquíssima, comparado a Santa Bárbara, que tem 120 milhões de eleitores, 130 mil eleitores. Falei com números, sou péssima. Você ter aí 4 mil e poucos eleitores só votando no Conselho Tutelar é uma adesão ainda muito pequena para o nosso município. Então a gente precisa conscientizar o pessoal que está indo. E é um conselho que vai estar cuidando de uma parte muito importante da sociedade, que são as crianças. Que a pessoa tem que entender que aquele negócio não acontece na minha casa, acontece. É bem isso. Bom, o programa está chegando ao final. Olha só, mas eu quero que vocês voltem mais vezes, né? Quem quiser também estar conhecendo a sede lá do Conselho Tutelar, pode estar indo lá. Na rua Dante Tortelli, número 106, no centro. Olha, pode estar conhecendo, tirando as suas dúvidas, sabendo mais. Ou senão você pode estar depois, você que entrou agora, daqui a pouquinho já vai estar online aí, você vai saber um pouco mais sobre o que é o Conselho Tutelar. Alessandra, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Agradeço de coração, desejo sucesso aí. Você é muito querida, né? Pelas pessoas aí, pelos munícipes. Quero até agradecer o pessoal, né? Que eu compartilhei o link, pedi para que assistissem, para poder interagir com a gente. Muito obrigada a todos vocês, viu? Um forte abraço de longe, que a gente pode se abraçar. Estou até com saudade do povo. É verdade, né? Carlinhos, também agradeço sua participação conosco. Sempre bem-vindo aqui, esteve no tempo real, vai voltar de novo, né? Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o que é o Conselho Tutelar, que muitas pessoas acabam conhecendo um pouco mais. E vamos divulgar cada vez mais o Conselho. Divulgue o vídeo depois, para estar mostrando para mais pessoas o que o Conselho Tutelar faz. E precisar da gente, estamos lá na sede, lá, né, Alessandra? Recebemos com carinho. Se você precisar de algumas coisas, alguns lugares que o Conselho Tutelar está indo, está dando orientação, estamos à disposição.
Fica a dica aí para vocês aí. O tema de hoje é um tema polêmico, mas de muita informação para você. E o Olhar Feminino vai ficando por aqui. Amanhã tem programa Tempo Real com a apresentação de Denis Moraes, participação de Ronaldo Pancelli, né? A partir das 20 horas. E semana que vem tem muito mais para você aí. Voltamos na terça-feira aí a partir das 20 horas aqui na página do SB 24 Horas. Agradeço a participação e até semana